presidente Jair Bolsonaro entregou ao Congresso um pacote com 3 propostas de emenda à Constituição. A PEC do Pacto Federativo, a dos fundos e a emergencial. As propostas assinadas pelo ministro Paulo Guedes e equipe miram o arroxo dos gastos públicos, que vai da extinção de mais de 1.200 municípios no país à redução de salários e jornada de servidores e suspensão de carreiras. O pacotaço do governo ocorre poucos dias depois de a família Bolsonaro se ver envolvida em uma série de polêmicas. Teve de tudo. Da ligação do presidente ao caso Marielle a uma ameaça de AI-5 do filho Eduardo para conter adversários e críticos do governo. Quem faz a análise dessa conjuntura é o doutor em Direito Econômico e professor do IBMEC, também colunista do jornal Valor Econômico, Bruno Caraza. Muito bem-vindo, Bruno. Olá, Vivian. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer. Bruno, 3 PECs de ampla abrangência, com questões bastante polêmicas que vão ainda movimentar bastante o Congresso Nacional. Qual é a sua impressão? Bom, sem dúvida nenhuma, considero que sejam o pacote, o conjunto de proposições de cunho fiscal mais ambicioso apresentado no Brasil desde a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, há 20 anos, a gente não tinha um passo tão audacioso do governo para mudar as regras de como não só a União, mas estados e municípios lidam com as suas finanças públicas. Então, é uma reforma muito abrangente que mexe com o relacionamento entre esses entes federativos, que tem impactos fiscais para o futuro muito grandes, e a proposta, então, trata de vários desses temas e promete ser bastante polêmica nos próximos anos. Pois é, uma primeira crítica que surgiu e que foi feita por diversas vozes é que, pela abrangência, ela teria que ter sido mais discutida, ter mais debate, exigiria mais debate das três abordagens, das 3 PECs, e também talvez fosse o caso até de ter uma constituinte para fazer tamanha interferência na Constituição. O que você pensa disso? Bem, eu dou razão a essas críticas da falta de debate público prévio. Essa medida vem sendo gestada dentro do governo há muitos meses. O anúncio dessas medidas vinha sendo esperado e até anunciado pelo ministro várias vezes e foi adiado. E durante todo esse tempo, a equipe econômica discutia isso internamente e sem ter um debate mais amplo em relação à sociedade. Então, eu acho que tem razão esse ponto da crítica, mas a gente tem que levar em consideração que o verdadeiro debate começa agora, né? No momento em que as medidas, né, as PECs foram submetidas ao Congresso, aí a gente vai iniciar um processo longo de debate, né, que envolve 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, e a perspectiva é que essa medida seja bastante debatida, não só no âmbito do Congresso, mas na sociedade em geral, porque os seus efeitos são muito grandes sobre a sociedade. Então, pois é, e é isso que é o nosso próximo ponto. Os efeitos, não é? É claro que, e o próprio Paulo Guedes admite, que qualquer um dos pontos, das medidas que estão embutidas dentro dessas 3 PECs, são questionáveis, discutíveis e mutáveis. Né? Ele está se referindo à possibilidade de ser mudado dentro do Congresso Nacional. Mas vamos dizer que essas PECs sejam realmente aprovadas. O que você destaca e que efeitos que você vê sobre a sociedade? Nós temos, por exemplo, eu vou destacar aqui alguns pontos que chamou a minha atenção, mas chamou a atenção também da opinião pública e foi destacado na mídia, como, por exemplo, a questão dos municípios, como eu falei. Não é? Tem aí mais de 1.200 municípios que passariam por fusão com outros
porque tem menos de 5 mil habitantes e uma receita própria inferior a 10% da sua arrecadação total. Justamente, esse é um ponto. Um outro ponto é o mínimo constitucional de saúde, mínimo constitucional de educação, que seriam fundidos num único mínimo constitucional, para ser usado pelo Executivo da forma que lhe conviesse, né? Como é que você vê esses pontos e outros, né, que podem causar bastante efeito sobre a sociedade, sobre o país? Sim. Acho que o primeiro ponto, que até vou começar pelo primeiro aspecto da sua pergunta. Eu acho que é muito importante destacar uma certa mudança de postura do ministro Paulo Guedes em relação ao Congresso desta vez, em relação à postura dele no início do governo, né? A gente observava no início do governo, ele inclusive teve debates muito acirrados, polêmicos no âmbito da Câmara dos Deputados, provocações, né? Dedo em riste com deputados. E parece que nesses 10 meses de governo, né? A gente está no 11º mês, parece que o ministro está finalmente aprendendo a lidar com o jogo político, né? Então ele apresentou essas 3 PECs numa postura muito mais branda, conciliatória, acenando para o Congresso e para a sociedade que aquilo é uma proposta e aquilo é um início de debate. Então, todas aquelas medidas, que você tem razão, várias delas são bastante polêmicas, elas podem ser mudadas pelo Congresso ao longo da tramitação. Em relação aos efeitos, as dimensões das 3 PECs, como eu disse no início, elas buscam incutir uma nova postura dos entes da federação em relação às finanças públicas. O que a gente verificou ao longo desses quase 20 anos de lei de responsabilidade fiscal é que a lei estabeleceu algumas diretrizes, mas muitas delas não foram efetivadas na prática por uma série de razões. Tem questões relacionadas, por exemplo, à interpretação dos tribunais de conta em relação aos limites de despesas. Que agora está descrito, inclusive, no texto. Exatamente. Né? Então, eles têm que acompanhar a decisão. Isso. As PECs, elas clarificam muitos dos aspectos que vinham sido motivo de debate em relação à lei de responsabilidade fiscal. Então, ela estabelece o que o governo entende e que deve ser seguido pelos entes da federação a partir de agora. Ela também trata de questões que, apesar de estarem previstas lá atrás na lei de responsabilidade fiscal, elas não tinham aplicação. Então, eu gosto de dar o exemplo do município de Ipatinga, aqui em Minas. Em 2012, o prefeito da cidade decretou que o município não tinha mais dinheiro para pagar as contas. E ele, lendo a lei de responsabilidade fiscal, encontrou um dispositivo na lei de responsabilidade fiscal que estabelece que, nesse caso de emergência financeira, o prefeito pode decretar a redução da jornada dos servidores públicos municipais com a proporcional redução nos seus salários. E assim o prefeito fez. Só que... obedecendo à lei de responsabilidade fiscal. Sim. O problema é que, por um entendimento do Supremo Tribunal Federal, essa medida seria inconstitucional. Então, o que o pacote agora do Paulo Guedes faz é inserir isso na Constituição, tornando possível a adoção de uma série de gatilhos que devem ser tomados pela União, pelos estados e municípios, quando o respectivo ente chegar numa situação de grave crise fiscal. São medidas polêmicas porque atingem, por exemplo, o funcionalismo público, atingem, por exemplo, concessão de incentivos tributários para empresas, atinge, por exemplo, renegociação de dívidas com agricultores, por exemplo, que movimentam de forma contumaz a estrutura dos poderes para obter renegociação. Exatamente, para obter a renegociação de dívida. Então,
os efeitos são bem abrangentes sobre a sociedade e sobre o Estado de uma forma geral. Acho que esse conjunto de PECs, muito mais do que medidas de cunho fiscal, elas são quase que uma remodelação do modelo de operação tanto da Federação Brasileira quanto do Estado brasileiro. Tanto nas medidas quanto na dose das medidas, como é que é a sua avaliação sobre esse pacote como um todo, não é? Quanto ele é necessário, tanto no que está sendo proposto, quanto na dose que está sendo proposta? Em termos da necessidade, eu acredito que seja inegável, né? Nós temos 7, 8 estados da federação que estão praticamente quebrados, né, em situação de emergência fiscal, inclusive o nosso estado aqui de Minas Gerais. A gente tem vários municípios também nessa situação e a própria União vem acumulando déficits fiscais aí nos últimos 5, 6 anos que geraram um crescimento muito grande da dívida pública, com várias repercussões sobre o desempenho da nossa economia. Então, você ter medidas mais efetivas, né, fazendo com que prefeitos, governadores e o presidente da República tomem medidas concretas para reverter essa situação fiscal, isso é muito importante. Em relação à abrangência das medidas, eu acho que elas tratam de algumas das despesas que são mais representativas hoje no total de gastos correntes de estados, municípios e da União. O governo, hoje, a maior parte dos gastos vem de previdência, que o governo atacou com a reforma recentemente aprovada, e o outro item de despesa é funcionalismo público. Então, a boa parte das medidas desse projeto do Paulo Guedes lidam com o funcionalismo público, tanto na adoção de medidas que são temporárias, para que se obtenha aí esse reequilíbrio fiscal, quanto algumas medidas que são de caráter mais permanente, na vedação, por exemplo, de concessão de benefícios retroativos, que é muito comum em alguns poderes, né, da União, por exemplo, e também nos estados e municípios. Então, as PECs tratam desse aspecto do funcionalismo por terem um peso muito grande no déficit, e, além disso, elas atacam questões como, por exemplo, os benefícios fiscais concedidos pelos estados, pela União e também pelos municípios, que também representam um volume muito grande de recursos que são concedidos de modo discricionário para este ou aquele setor que normalmente tem um lobby mais eficiente perante o legislativo. No caso dos servidores, por exemplo, é claro que vai ter aí muita discussão em relação à retirada de direitos, né? Isso vai ser colocado em pauta. Outras questões, como os municípios que você mencionou, mas o fato é que a Arena, vamos voltar à questão da Arena, é o Congresso. Entrou pelo Senado, de uma forma até surpreendente, não é? Foi uma escolha que o governo fez, mas nós sabemos que o ministro Paulo Guedes falou longamente ontem, disse que ainda vai mandar a reforma administrativa e a tributária para a Câmara dos Deputados na próxima semana. É uma agenda enorme do governo na casa, né? Nas duas casas. Como é que é essa estratégia, como é que você enxerga essa estratégia, levando em consideração o que nós todos sabemos, que o governo tem um problema de articulação política dentro do Congresso Nacional? Sem dúvida nenhuma, isso é o maior desafio em relação a essa reforma do Paulo Guedes. A estratégia do governo foi enviar várias PECs separadamente. Então, ele fez uma manobra, como você disse, ao invés do governo propor como Poder Executivo a PEC, que deveria ter, então, a tramitação pelo regimento do Congresso pela Câmara, ele mobilizou um grupo de senadores que são os autores, do ponto de vista formal, das medidas. Com isso, as PECs começaram a tramitar, eles assinam como autores, né? São um grupo de senadores da base do governo.
Então, com isso, a medida começa pelo Senado. Então, a gente vai ter 2 fóruns diferentes de debate, tratando de várias medidas individuais, debatendo isso, as 3 PECs agora, né, do Pacto Federativo, Emergencial e os fundos no Senado. O Senado é mais amigável? Está sendo considerado, por isso, mais amigável? Eu vejo essa estratégia do governo... Que está sendo sinalizado, é isso? Por 2 aspectos, aí fazendo uma análise minha, né, particular, lendo esse movimento. Acho que, primeiro, tira um pouco do protagonismo que Rodrigo Maia teve até agora neste ano, né? Ele foi tido como o grande fiador da reforma da Previdência, e com isso ele teve também muitos atritos com o governo Bolsonaro. Então, começar pelo Senado seria uma forma tanto de prestigiar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como também de você começar a tramitação num fórum de debate mais restrito, né? Ao invés de debater com 513 deputados, você começa com 81 senadores, com uma perspectiva de ter uma tramitação mais rápida e o governo colher, então, esses frutos de uma aprovação parcial no Senado de um modo mais rápido do que se isso fosse tramitado pela Câmara, que acredita-se que demoraria muito mais. Então, acho que tem uma estratégia também relacionada a timing da discussão, mas eu acho que você tem toda a razão em dizer que o grande desafio para a aprovação de todas essas medidas, né, que ainda inclui a reforma administrativa e a reforma tributária e mais o pacote de privatizações, você tramitar tudo isso ao mesmo tempo com o governo numa situação de desarticulação tão grande, onde, por exemplo, o próprio presidente briga com o seu próprio partido numa disputa ali interna de poder, o que fragiliza... Já afirmou que está de saída, inclusive, depois dessa briga pública, né? Então, que extrapolou o próprio partido. Exatamente. Então, ter uma agenda tão ampla, tão complexa, tão sujeita a pressões políticas, por exemplo, do funcionalismo ou dos municípios que correm o risco de serem extintos, isso demanda do governo uma articulação muito grande e vamos ver como que ele vai lidar com esse desafio. Some-se a isso as semanas recentes do presidente, do governo Bolsonaro, da família Bolsonaro, não é? As histórias que nós acompanhamos aí quer dizer, o pacote chega ao Congresso exatamente dias depois dessa confusão que nós acompanhamos a semana passada, que começa lá a ligação do presidente com as investigações do caso Marielle, né? E aí vem uma live dele enfurecido, fazendo declarações, ameaças, falando em censura, o filho dele falando em AI-5, enfim, nós tivemos essa série de polêmicas aí que todo mundo acompanhou, mais ou menos, mas acompanhou, que ninguém tem como não ter visto isso. Como é que isso pesa na balança para que, nessa relação com o Congresso, como é que você enxerga esse contexto do governo Bolsonaro e o peso desses acontecimentos, inclusive o PSL, para a tramitação dessas propostas e da agenda do governo? Bom, eu acredito que essa postura do presidente não ajuda em nada ao processo de discussão e aprovação dessas medidas. Então, o que a gente vê é um ministro da Economia comprometido em aprovar uma série de medidas que são muito importantes, né, do ponto de vista institucional, do ponto de vista da sustentabilidade fiscal da União dos Estados e Municípios. E, por outro lado, a gente tem um presidente da República criando uma série de crises, tanto internas no seu partido, quanto ele e os filhos levantando temas
que são absolutamente incompatíveis com o nosso regime democrático, né? Quando eles levantam questões como censura, como AI-5, isso gera uma série de polêmicas, gera uma série de ruídos, tanto que a resposta dos presidentes da Câmara e do Senado foi muito dura a respeito dessas declarações, né, relativas à censura e AI-5. Então, na verdade, o presidente acaba, ao levantar todas essas polêmicas, jogando contra a própria estratégia do restante do governo de aprovar medidas que são importantes, não só para a continuidade do governo dele, né? Ele está completando apenas o primeiro ano de governo, como também do ponto de vista da sustentabilidade fiscal para os próximos 15, 20 anos do país. Agora, tem muita gente que acredita que todos esses acontecimentos, eles são movidos por estratégias pensadas, calculadas, e que têm um objetivo eleitoral. Então, pensando, digamos, não só nas eleições de 2022, que o próprio Bolsonaro já disse que é candidato, mas 2020, ele pretende se tornar um verdadeiro chefe político partidário. Sim. Né? Mas está em guerra dentro do PSL. Como é que você vê essa ambição da família Bolsonaro em relação a 2020 e, só para a gente fazer o fecho, na sequência, os efeitos sobre essa economia que anda de lado? Não é? Nós temos uma crise ainda permanente no país, nessa área econômica, em outras áreas também, mas nessa área econômica que acaba penalizando fortemente a população. Sim, o Bolsonaro ele cresceu e se tornou o que ele é numa postura muito populista, né? Muito de se destacar individualmente em relação aos outros parlamentares. Então, desde o início da carreira dele, ele é um parlamentar com frases polêmicas, sempre levantou grandes polêmicas. Então, ao se tornar presidente, parece que ele ainda não se deu conta da importância do cargo que ele ocupa. E ele mantém essa estratégia dele permanente de levantar polêmicas para manter uma base de seguidores que ele tem ali insuflada e permanentemente debatendo e fomentando aquelas discussões. Então, acho que a postura do Bolsonaro candidato não é condizente com a postura de um presidente da República, que tem que ter uma postura mais ponderada, de debater as questões em alto nível, discutindo realmente aspectos relevantes da sua proposta de governo e não levantando polêmicas como ele e os filhos têm levantado nos últimos tempos, né? Eu acho que, como você levantou, nós temos essa situação econômica difícil no país, né? A recuperação ainda é muito tímida, ainda é muito tênue, e a gente tem muitos problemas a serem enfrentados pelo país para a gente dissipar essa energia com polêmicas e com uma tentativa de volta a um passado que é tão sombrio na nossa história. Bruno Caraza, foi um prazer ter você aqui no Mundo Político outra vez. Prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. Eu conversei com o doutor em Direito Econômico, professor do IBMEC e colunista do jornal Valor Econômico, Bruno Caraza, a partir aí da chegada das PECs do governo Bolsonaro ao Senado, ao Congresso Nacional, essas PECs que têm como objetivo um controle fiscal forte, mudanças muito abrangentes que vão trazer, se pretende um controle fiscal em todos os entes da Federação, União, Estados e Municípios. Isso vai dar pano para manga no Congresso, então nós conversamos foi sobre isso. O conteúdo das PECs, a relação com o Congresso, as dificuldades que deve enfrentar, inclusive por conta de uma série de polêmicas que envolvem o governo Bolsonaro, a família Bolsonaro, e que tem
se desdobrado e tem se repetido ao longo desse ano. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site ou YouTube e para falar conosco por e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima.